O gênero da fantasia tá por aí, presente em várias obras, desde séries, ilustrações, livros, em tudo, filmes. E hoje eu queria falar pra vocês o que, na minha opinião, é os top 5 melhores clichês que a gente tem dentro da fantasia. Oi, eu sou o Grinsauro. E bom, só pra explicar um pouco, né, clichê é basicamente algo que funciona e tá aí durante muito tempo e que muitas histórias são baseadas. E eu tentei fazer esse ranking, né, tanto clichês que mais aparecem quanto os que eu mais gosto também. Eu tentei mesclar um pouco os dois. E em quinto lugar, um dos maiores e melhores clichês, na minha opinião, né, pra abrir esse ranking, é o clichê do mago, feiticeiro ou bruxo, bruxa, seja lá o que for, do mal. Basicamente, esse é um gênero que sempre aparece, né? Você vê muitas histórias, por exemplo, da Disney, você vê também em Nárnia, isso acontece bastante dentro dos livros. Em Senhor dos Anéis mesmo, a gente tem o Sauron, que é ali, ele é meio que um guerreiro, mas ele também é um mago, então a gente tem esse cara que geralmente ele é mau e ele usa poderes mais assim, digamos, voltados pra magia, né? Eu acho isso bem legal, tem Eragon também, são histórias que eu sempre aproveito. Eu gosto muito de magos de forma geral, então eu acho que eles sempre apresentam um desafio muito grande, né? Traz isso pra história, geralmente eles trazem toda uma lore de como a magia foi descoberta, geralmente eles são ligados com essa questão do passado daquele mundo e como aquele mundo, enfim, ele foi aguentando as coisas e o passar do tempo e como o poder foi passando e foi se transformando, né? Em Mistborn a gente tem isso um pouco diferente, né? Não é necessariamente bem um mago, mas é principalmente no primeiro, né, que eu tô falando aqui, no Mistborn 1, o Império Final, muito legal, porque a gente pode ver também as habilidades combinadas. Geralmente essas pessoas são, assim, eu vou colocar sábios aqui, mas no sentido de que eles levaram bastante tempo e puderam aprender muito com a magia que eles estão usando. Então é sempre um estilo narrativo que eu gosto bastante, geralmente um grupo ou o protagonista em si, como a gente tem Eragon, por exemplo, tá tentando aprender e transformar a sua habilidade para que ele possa lidar então com essa pessoa do mal que, né, é de uma classe mágica. Eu acho sempre que é muito legal, as histórias são muito bem aproveitadas. Eu li um livro, literalmente hoje eu terminei ele, que é o Stormfront, o primeiro livro do Dresden Files, né? Tem mais ou menos essa dinâmica, mas o protagonista também é um mago. E é muito legal, foi muito divertido, eu gosto muito dessa coisa de feitiço, de magia, de poção, de invocação, de evocação. É muito legal, é muito divertido. Eu sou um grande jogador de mago em D&D. Então é isso, pra mim um dos clichês aí no quinto lugar é magos, bruxos e feiticeiros como o lado do mal. E em quarto lugar, um que eu também aproveito bastante a jornada e tá entre os meus livros favoritos também, que é o órfão para o herói. Ou não necessariamente para o herói, mas um órfão que ele vai crescendo e vai, enfim, aprendendo, você consegue ver toda a jornada dele, né? A gente tem isso mais ou menos em Eragon ali, a gente tem isso em Lies of Locke Lamora, né? As Mentiras de Locke Lamora. A gente tem isso também em Mistborn com a Vin, né? Então, muitas das histórias que eu gosto bastante tem essa ideia de que você tem um personagem, um protagonista órfão. Na verdade, quando você para pra ver heróis de forma geral, assim, geralmente eles são órfãos. Eu não entendo muito bem o porquê que isso acontece, mas isso acontece com muitos heróis, né? Geralmente o background dele é que eles perderam os pais. Eu acho que é exatamente pra passar esse sentido de que eles estão meio que sozinhos no mundo e eles vão ter que se virar por conta própria, eles não tem ninguém ali pra se basear, então eles acabam tendo que lutar com o que a vida dá pra eles, né? E eu acho interessante, principalmente em Lies of Locke Lamora, que isso aparece mais, é que é uma moralidade mais neutra, mais cinza, digamos assim, né? Você não tem tanto o bem e o mal, você tem basicamente o mal e o mais mal, e aí como você vai lidar, né, com as atitudes, e aí isso é toda a história do Locke aprendendo, né? Então é muito interessante quando um escritor ele consegue, né, não só um escritor de livro, mas um roteirista, enfim, ele consegue trazer isso pra história, todo esse desenvolvimento pessoal do personagem, pra mostrar todas as decisões que ele teve que tomar na vida dele, todas as pessoas que ele teve que conhecer, pra se tornar, né, O Nome do Vento também é um livro que tem isso, eu acabei de lembrar aqui, né, a história do Kvothe. É uma história em que ele foi um órfão e ele teve que se virar pra ser quem ele se tornou, né, então eu acho que são livros que eu sempre aproveito bastante esse tipo de história, porque me parece uma narrativa mais exploratória. Parece que o autor, enquanto ele escreve, ele tá aprendendo mais sobre o próprio mundo. Isso é muito legal de se ver. E, obviamente, né, isso aparece muito na cultura mais jovem, digamos assim, né, nos jovens adultos, e tem um grande nome aí do Orphan to Hero, que pega um pouco do The Chosen One, que é Harry Potter, né? Eu esqueci de falar aqui, inclusive minha namorada me lembrou, porque eu realmente não é uma história que eu me lembro tanto, não vem com tanta frequência, porque eu não tenho tanto apego assim. Mas sim, Harry Potter é uma grande história de Orphan to Hero,
e é uma história muito boa. E começando então o nosso pódio, a gente tem em terceiro lugar um tipo de narrativa, um grande clichê que aparece em muitos livros, que traz muito essa parte mais histórica, muito mais essa parte descritiva, exatamente dessa questão do próprio autor ir descobrindo o que está acontecendo e aprendendo mais sobre o próprio mundo, inventando coisas sobre o passado. Eu acho que isso é bem legal, se bem feito, que é o Império Caído. Então, ou o Império tá caindo, ou ele já caiu, como a gente tem, por exemplo, a gente tem Mistborn é uma... Em Eragon também, esses livros são grandes clássicos de clichês, né? Então, tem muitos livros que trazem isso. A gente pode trazer um pouco de Senhor dos Anéis, por mais que o Império não caiu, mas a gente tem todo o rolê do Sauron, e na verdade quem caiu foi o Império do Sauron, né, lá em Mordor. A gente tem também histórias como, por exemplo, Star Wars, que a gente tem toda a história, principalmente nos primeiros filmes, cronologicamente, né, o 1, 2 e o 3, trazendo a queda da República, né, por mais que o Império que derrubou a República é uma queda de um Império, né, a República, enfim, é essa ideia de você ter a queda de um poder muito grande. Eu acho que são histórias que trazem sempre aquele confronto e sempre vai surgir aquela fagulha da rebelião. Isso também aparece muito em temas jovem adultos, né, como a gente pode ver em Jogos Vorazes, que eu fiz alguns vídeos recentes. A gente tem também um pouco essa ideia em, por exemplo, eu esqueci o nome agora do livro. A gente tem também na série Divergente, que tem toda essa queda do Império que vai caindo, né? Então, por mais que não seja o começo, a gente sempre tem essa, né, no primeiro já tem essa parte da rebelião, então a gente sempre tem essas conversas sobre, enfim, esses grupos que estão se unindo contra o poder vigente. Eu acho que isso é sempre bem legal. É um baita de um clichê, mas é um clichê que eu gosto bastante. Ele sempre traz bastante de abertura para os personagens se desenvolverem, porque eles têm que meio que fazer as coisas escondidos. Em Lies of Locke a gente tem isso também. Eles têm que aprender meio que por terceiros, assim. É bem legal, é bem interessante, e se bem escrito, fica sempre uma belezinha. No nosso segundo lugar aqui, eu queria deixar um clichê que eu acho que nem vai ser assim tão alto no ranking aí de quem estiver fazendo. Inclusive, se você quiser colocar o seu ranking aí dos clichês que você acha, pode pegar de alguma lista da internet, assim, pra ver quais são os tipos de clichê. Eu não quis colocar aqui porque são literalmente muitos clichês que a gente pode ter dentro aí do mundo da fantasia, né? Mas então, em segundo lugar, a gente tem morte de personagens, tá? E aqui a gente tem um grande nome que faz isso, e que faz isso com uma maestria de simplesmente matar personagens que você gosta, que é o George R.R. Martin, com a série Game of Thrones, né? O jogo dos... Enfim, eu não lembro o nome em português, enfim. Eu acho que é Game of Thrones. E a morte de um personagem, principalmente quando não é necessariamente um personagem querido, ele é mais fácil, mas quando a gente tem em aventuras, a gente tem a morte de um personagem que a gente gostava muito. Isso tem em Prince of Thorns, inclusive, a morte de um personagem que eu não vou dar spoilers aqui, no primeiro livro. É uma morte extremamente trágica. É uma construção que o Mark Lawrence vai fazendo pra chegar até aquele ponto, e você realmente fica muito, muito abalado por aquela morte. Então, quando o autor ele tem coragem de fazer isso e não trazer uma ressurreição depois, uma ressurreição forçada, eu acho que é um baita de um clichêzão, entre aspas, mas que funciona muito bem, porque demonstra uma coragem do próprio autor de fazer isso, sabe? Não aquele negócio de, ele não se importa com os personagens, mas é pra mostrar o que realmente acontece, que a vida não é um morango, que ela realmente vai ter problemas que vão acontecer. Enfim, às vezes erros acontecem e podem acabar, né, acabando resultando na morte de algum personagem. E é bem legal trazer esse lado humano de cada personagem, de que eles erram, de que eles fazem planos ruins, de que eles vão passar por situações até que eles possam crescer. Obviamente, o protagonista, ele sempre tem o escudo do protagonista, onde ele pode perder tudo, mas muito provavelmente ele vai continuar vivo, né? É bem difícil a gente ter um livro. Inclusive, se alguém tiver alguma indicação de livro em que o protagonista venha a falecer e não ressuscita mais, né? Porque eu não vou colocar Harry Potter de novo aqui, porque ele, né, enfim, tem todo aquele arco lá que ele acaba voltando da morte, né? Então, se alguém tiver alguma recomendação de protagonista que realmente falece e a gente não acompanha mais ele, me fala aí, porque eu realmente acho que não conheço nenhum livro que isso acontece. Tirando Game of Thrones, que você tem, tipo, protagonistas, entre aspas, que morrem, mas ninguém é literalmente protagonista, né? Todo mundo tem parte da história, então eu tô falando livros mais focados, como, por exemplo, O Nome do Vento, Lies of Locke, Mistborn mesmo, né? Por mais que a gente tenha algumas mortes, o foco de Mistborn 1, 2, 3 é a Vin, então ela é a grande protagonista. Então é isso, se vocês tiverem alguma indicação, deixa aí, porque esse é um clichê que eu gosto bastante e gostaria de ver isso sendo trabalhado em personagens mais principais. E em
primeiríssimo lugar, a gente tem um grande clichê no mundo da fantasia, um ser que foi inventado e cara, eu queria saber quem inventou o primeiro dragão, porque esse pra mim é o melhor clichê que existe. Dragões são incríveis. E eu queria fazer aqui um adendo e uma observação pra todos os outros seres que existem, desde vampiros, gnomos, enfim, todo mundo, vocês são muito legais também, mas dragões, né? Dragões. Enfim, eu nem sei muito bem o que falar. Dragões pra mim, esse ser místico, ele traz essa ideia da magia. A gente tem vários tipos também de dragões, desde os inteligentes até os não inteligentes, né, digamos assim. Não quesito de não que eles são burros, mas é porque eles não têm cognição mesmo, né? A gente tem, pelo menos pela lore de D&D, que é o que eu vou trazer aqui, a gente tem os dragões de cromáticos, né? Que eles são geralmente com cores metálicas e tudo mais. E a gente tem os dragões de cores, né? Que é, por exemplo, dragão azul, dragão vermelho, dragão verde. Que esses são os dragões que eles têm uma capacidade cognitiva até de poder se comunicar e tudo mais, enquanto os cromáticos não. Eles simplesmente... Perdão, eu falei errado. Os de cores são os cromáticos e os que são metálicos são metálicos. Então, esses metálicos, eles não têm a capacidade de se comunicar, mas eles são seres também incríveis. Eles trazem essa magia com eles, né? Porque eles conseguem soltar fogo. E geralmente o poder que eles têm é voltado a um estilo de magia. E geralmente eles estão ali sempre como os anciões, né? Porque eles vivem muito tempo, então eles trazem toda essa questão do mago pra dentro deles, né? Inclusive, muitos magos são relacionados com serem um dragão, né? Existe isso em várias referências que a gente tem dessa ligação entre um mago e um dragão, por exemplo. Inclusive, pra mim, Eragon, nesse sentido de dragão, obviamente é o melhor livro para falar sobre isso, porque a história de Eragon não é a história do Eragon, pra mim, é a história da Saphira, obviamente junto com o Eragon, mas é muito legal ver como os dragões são trabalhados pelo Christopher Paolini e cara, dragões são seres fantásticos que trazem muito para as histórias. Você pode mexer eles do jeito que você quiser, você pode fazer dragões que eles são mais bondosos, você pode trazer emoções para dentro de dragões. Enfim, na minha opinião, dragões são o melhor clichê, né? É o melhor clichê dentro do mundo da fantasia, não tem como superar isso. Se você tiver uma opinião contrária, já vai deixando aí nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esquece de deixar o joinha, coloca aí nos comentários também qual que é o seu top 5 melhores clichês de fantasia que a gente tem. E é isso, eu vou ficando por aqui, e um abraço, e até a próxima.